Esperança. Este é o tema especial do capítulo 5 do livro de Romanos. Você tem esperança? Em que consiste a sua esperança? Nossa esperança está em Deus. Seja bem-vindo mais uma vez ao Bíblia em Poesia, o canal de estudo da Bíblia em forma mais agradável, que é em forma de poesia. Você pode também nos ajudar a crescer compartilhando esse link e mostrando para os seus amigos e convidando para que outros se inscrevam neste canal. Se você não é inscrito ainda, faça isso rapidamente clicando no botão que está aqui logo abaixo, inscrever-se. E dessa forma você estará contribuindo também para o crescimento e para que o Evangelho chegue a outras pessoas de maneira mais dinâmica. E nesse capítulo também, Paulo mostra a justificação através dos atos de justiça de Deus, não do homem. E ele faz uma transição da justificação para a salvação e da condenação e morte para o reino da graça e vida. Então vamos ao estudo. Nós vamos então começar este estudo de forma bem prática, porque o livro de Romanos também é um livro prático. Nesse capítulo, Paulo continua o amor de Deus a apresentar, para que os judeus compreendessem e de uma vez por todas entendessem o plano de Deus para nos salvar. Nós temos paz com Deus, pois por Cristo, pela fé, somos justificados. Pela graça tivemos acesso e na esperança nós somos glorificados. Graça que nos dá a certeza e nela estamos firmados. Podemos também nos gloriar através das tribulações, porque ela produz perseverança, alegria, confiança para os nossos corações. Temos nosso caráter aprovado através da perseverança. E depois de ser assim, nos enchemos de esperança. Esperança que não decepciona, porque Deus derramou o amor por meio do Espírito Santo, que, por nos amar tanto, lá do céu nos enviou. De fato, podemos afirmar que coisa maravilhosa aconteceu, que quando éramos ainda fracos, Cristo em nosso lugar morreu. Ele não morreu só pelos santos, mas por pecadores, assim como eu. Alguém que se arrisque a morrer por um ímpio, dificilmente haverá. Pode até ser que por um homem bom, alguém até queira se arriscar, mas que Cristo morreu por todos é a maravilha do amor. Ele morreu pelo pecador, sendo que ele não era um pecador. E agora nós fomos por seu sangue justificados e seremos salvos da ira, tendo a Cristo sempre ao lado. Se quando nós éramos inimigos de Deus, nós somos reconciliados, mediante a morte do seu Filho, seremos salvos por sua vida e libertos do pecado. E não apenas isso, mas nos gloriamos também por Deus, que por meio de Cristo permite-nos refazer-nos ao bem. Portanto, do mesmo modo que o pecado por um homem no mundo entrou, e pelo pecado a morte foi de todos a sorte, porque todo ser humano pecou, porque antes de ser dada a lei, o pecado no mundo já existia, e o pecado enquanto não é levado antes de ser encontrado nesse mundo que já havia. Desde Adão até Moisés, a morte aqui reinou, mesmo sobre o ser humano que por aqui nunca pecou. Adão é semelhante ao que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre dádiva e transgressão nesta nossa vida aqui. Por quê? Se muitos morreram, porque um só, que é Adão, pecou, muito mais a graça de Deus por Jesus Cristo transbordou. A consequência do pecado e a graça de Deus não se pode comparar. Por um pecado veio o julgamento e condenado o homem está. Mas a dádiva decorreu da transgressão e trouxe por isso a justificação. Salvo assim o homem está. Se pela transgressão de um homem só a morte por meio dele reinou, muito mais aos que de Deus têm provisão, com graça e justiça reinarão por meio de Jesus Cristo, o Salvador. E de um modo consequente, assim como uma só transgressão para todos os homens resultou em condenação, também um só ato de justiça resultou em justificação, que traz a vida a todos os homens, de toda a tribo, de toda a raça e nação. Resumindo, como a descendência de um só, muitos homens pecadores se tornaram, também pela obediência de um só, muitos se justificaram. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, foi a graça multiplicada, a fim de que, assim como o pecado na morte aqui reinou, a graça reine pela justiça também, para conceder vida eterna, amém, mediante Jesus Cristo.
que é o nosso Salvador. Meus queridos, que coisa linda, que Deus maravilhoso. Jesus tomou a forma humana, veio aqui morrer por uma pecadora como eu, por um pecador como você, que não temos justiça própria, mas somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Você já se lavou pela fé nesse sangue? Aceita o sacrifício de Jesus em seu favor? Então, meu querido, não precisamos temer a morte. Ela é o inimigo vencido, é o último inimigo a deixar de reinar sobre essa terra. Mas em breve Jesus vem e o poder da morte será para sempre extinguido. Creia e viva hoje com alegria no seu rosto, com felicidade, porque o amor de Jesus é maior do que qualquer provação.